Estamos começando mais um episódio de Como Gosta aqui pelo canal Marketing e também aí pelo YouTube, Spotify. E hoje temos mais um aulão aqui oferecido pela nossa agência, produtora de conteúdo Empreiteira Digital. Não deixa de seguir Empreiteira Digital e Como Gosta oficial lá nas redes sociais. E para variar, eu tô aqui ao lado dessa pessoa maravilhosa aqui. Nós aqui outra vez para mais uma Masterclass. E hoje nós vamos falar de um tema que nós gostamos muito, né? Tanto o empreendedorismo como também clientes. Olha só que legal. É isso aí. Hoje a gente está com Diego Azevedo, que é fundador e CEO da CS Academy, maior comunidade e universidade de sucesso e experiência do cliente da América Latina, com mais de 100 mil profissionais formados em trilhas, especializações, eventos e programas corporativos. Ele foi reconhecido como top dos 25 profissionais em CS em 2025 e lidera um ecossistema que acelera a maturidade desse ramo, né, em diversas empresas, unindo educação prática, tecnologia e colaboração. Seja muito bem-vindo, Diego. Eba! Muito obrigado, estou feliz de estar aqui com vocês. Que bom, e a gente também. Espero que o pessoal goste da minha história aí. Muito bom. Não tenho dúvida. Hoje a gente vai aprender muito. Legal, é isso, né? Vamos papear, falar do que a gente gosta. Isso aí. Isso. Muito bem-vindo, Diego. Obrigada aí, né, pelo tempo, né, pela disponibilidade. A gente tem bastante interesse pelo tema, os nossos espectadores também, né? Legal. Experiência e sucesso do cliente sempre é importante para a gestão dos negócios. Então, acho que vale a pena você contar um pouquinho da sua trajetória para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Legal, a gente estava comentando um pouco antes aqui, comecei a trabalhar muito cedo, né? Vindo de uma família de classe média, né? Não sei o que é classe média, o que é classe média baixa, mas assim, era tudo meio contado lá em casa, né? Meus pais sempre trabalharam no comércio e varejo, né? E eu sou o filho mais novo aí de 3 homens, né? Pro desespero da minha mãe. E aí logo cedo, assim, com 16, assim, sempre meus irmãos vi eles trabalhando assim muito cedo e tal, e eu entrei nessa mesma e trabalhei em restaurante, trabalhei de garçom, trabalhei de chapeiro, fiz um monte de coisa assim antes de ir para uma profissão mais formal. E aí o meu primeiro emprego mesmo foi no comercial da Nestlé, assim, comercial mais regional. Com uns 20 anos, assim, eu já entrei, depois eu saí, daí esse mercado é um mercado que compete bastante, então eu fui trabalhar na Unilever também, e lá eu aprendi a vender, aprendi a me relacionar com pessoas, né, você lidar com o comprador de algo, mesmo que seja algo que precisa ter ali naquela loja, não é fácil, né, então eu aprendi muito cedo a lidar com algo que enfim, né, super competitivo, né, e ainda mais com sortimentos tão grandes quanto dessas empresas. Então foi uma experiência muito bacana, e aí nisso eu comecei a faculdade de publicidade e propaganda, e comecei a sentir já necessidade de estágio, aí consegui um estágio no grupo CCR, que é um grupo de construção rodoviária, daí servição super diferente do que eu vinha fazendo, daí eu saí da dinâmica da rua, né, de vender na rua para ficar no escritório e tal, daí comecei a descobrir já um monte de coisa, fiquei lá por 2 anos, e aí eu falei assim, putz, preciso trabalhar em São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, de Jundiaí, e eu falei, preciso trabalhar em São Paulo para ver o que está acontecendo lá, né, para vivenciar essa experiência, enfim, né, um desejo aí de muitos que moram no interior, pelo menos da minha geração, e aí eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia contábil, era uma empresa bem tradicional, assim, falo tecnologia hoje, mas era bem diferente do que acontece hoje de você assinar e já sair usando. Era aquilo de instalar no data center da empresa, vendia caixinha, né, não vendia assinatura, então era bem diferente do que a gente... Ainda peguei esse finalzinho ali. E aí fui trabalhar na época, né, Resultados Digitais, que hoje é RD Stage, que é uma startup que, enfim, né, foi adquirida pela TOTVS. De lá saí, fiquei lá quase 3 anos, saí, voltei para São Paulo, ficar mais perto da família também, a RD ficava em Florianópolis, e fui trabalhar com pesquisa, né, trabalhei com RP, depois fui trabalhar com pesquisa de mercado, aí já comecei a entrar no mercado de experiência do cliente,
tinha trabalhado com o sucesso do cliente, e aí pesquisa tem muito a ver com experiência, tem muito a ver com marketing também. Voltei a trabalhar com Nestlé, com essas marcas, assim, porque aí eu descobri que pesquisa é caro, que só empresa muito grande faz pesquisa de verdade, e foi uma experiência fantástica também, e foi ali que eu comecei a empreender, né, que aí eu comecei a ver que tinha alguns gaps no mercado, tanto as duas áreas estavam bem emergentes, né, sucesso do cliente crescendo muito em empresas de tecnologia, e experiência do cliente crescendo muito em mercados mais tradicionais, em serviços, no varejo também. Então eu vi ali uma oportunidade e as pessoas começaram a me perguntar como que era na RD, como que é lá na MindMinders, né, nas empresas que eu tinha trabalhado. E aí eu juntei com mais 3 colegas meus, falei assim, vamos montar aqui um workshop, um negócio. A gente alugou um espaço lá na Vila Madalena e começamos a dar alguns workshops de final de semana. Então era um side job que foi consumindo meu tempo, foi consumindo e aí a gente resolveu abrir a empresa. Virou a CS Academy. Que legal. Exatamente. Então, hoje você é CEO, né, da CS Academy, fundador. Isso. E qual que, na prática, o que é, aproveitar o seu gancho aí, né, que você falou de sucesso e de experiência, qual que é a diferença na prática de sucesso do cliente para a experiência do cliente, né? E se os dois são necessários, né, complementares, ou se é possível ter um sem ter o outro? Legal. Eu acho que foi, assim, o pessoal que é de CX fala que CS está dentro, o pessoal de CS fala que CX está dentro. Eu acho que essa discussão não leva a lugar nenhum. Porque o que é importante é a gente entender o que a nossa empresa precisa, né? O que a minha área, às vezes, numa grande empresa precisa implantar ali, qual que é a maior necessidade e o que vai dar mais resultado. Então, o sucesso do cliente está muito mais atrelado à gestão de carteira de clientes. Tá. Então, muita empresa não faz e deveria fazer. Geralmente, indústrias deveriam, para mim, é muito claro que uma indústria deveria fazer, porque o competidor, às vezes, ali do mesmo produto, ele está roubando ali seu cliente e se você não faz essa gestão, você deixa de... Proteção, né? Essa defesa. Exato, você acaba não gerando um relacionamento de longo prazo, você só fica ali tirando pedido. Então, o CS veio do mercado de tecnologia exatamente quando veio a tecnologia em nuvem, porque as pessoas podem cancelar no celular os serviços, né? Então, o sucesso do cliente veio realmente para gerar essa relação de longo prazo, principalmente no mercado B2B. Agora, a experiência do cliente é mais uma gestão mais holística, né? Mais 360 da experiência do cliente, desenho de jornada, o que, na minha opinião, para o B2C deveria ser obrigatório, né? Já no B2B, tem empresa que faz naturalmente por ser uma cultura muito forte, e tem empresa que precisa, sim, de uma operação, de gente trabalhando experiência mesmo. E aí os profissionais de atendimento migraram, né, foram migrando aos poucos ali para essas diretorias, para essa gestão, porque eu acho que, e essa é uma outra polêmica, né, o pessoal fala, CX não é atendimento, eu também acho que não leva a lugar nenhum essa discussão, porque não é demérito nenhum, né, tratar o atendimento também como uma arma muito poderosa da experiência do cliente, né, é o front do cliente, né, com quem o cliente está visualizando a marca, né. Então eu acho que essas pessoas, né, a maior parte dos profissionais de CX vieram do atendimento, exatamente porque são eles que sabem dos problemas da empresa, né? Eles que sabem onde tem que melhorar processo, onde que a gente precisa investir mais recurso, realmente visando ali uma retenção, uma renovação de contrato e tal. Então, eu prefiro quando o atendimento forma os profissionais dessas áreas do que quando vem alguém de marketing, quando vem alguém muito comercial, porque aí sim eu acho que enviesa um pouco a atuação, né, dessa área. Legal. E, Diego, eu tô curiosa ainda para saber ali como você começou a mergulhar nesse mundo do empreendedorismo, né? Sim. A gente tem bastante empresário, pequenos empreendedores que assistem o programa. Legal. E é muito interessante quando a gente escuta as histórias, os desafios iniciais, porque todo mundo vê pronto, né? Então parece que veio ali uma fada madrinha e já deixou tudo lindo como a gente vê. Quais foram os principais desafios assim que você teve? Você imaginava que o seu negócio ia se tornar esse porte que ele tem hoje? Não imaginava. Inclusive, no começo a gente teve uma discussão, falando, nossa, isso aqui pode ser uma renda complementar muito boa, né? E a gente ficou, sei lá, 1 ano assim, pensando em renda complementar, e quando você vê, realmente vai virando assim
um negócio promissor. A educação tem uma margem muito boa, né? Serviço tem uma margem muito boa. Demanda uma gestão grande, né? Porque às vezes você vai investindo em gente, em ferramentas e acaba... Já tive, né, altos e baixos assim, e eu acho que esse é o maior desafio. Mas a gente começou em 2018, foi pré-pandemia, fiquei 2 anos com a CS Academy como um negócio paralelo. E aí a gente tinha um estagiário antes da pandemia. Eu lembro que era uma pessoa só, eu e a minha sócia Isa, e esse estagiário. E quando foi começar a pandemia, eu estava finalizando a minha jornada em outra, né, na última empresa que eu estava, e eu comecei a fazer algumas entrevistas, mas eu falei assim, putz, pode ser que seja a CS Academy. Mas eu vou fazer algumas entrevistas. E consegui passar. E aí, por conta da CS Academy, eu fui convidado para empresas, para ser entrevistado por empresas bem legais, né? Passei em BTG, na GUP, assim, algumas empresas legais, assim. E aquilo foi coçando a mão, né? Porque eram boas propostas, né? Eu falei, nossa, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? E a Mari, que é a CEO da GUP, ela falou assim para mim, não, vai, cara. Ela falou assim, ó, eu não quero você aqui, tendo outro negócio, e você fala com um brilho no olho, então assim, aquele negócio é seu sonho. Então ela me ajudou muito. Na entrevista de emprego, que era a última fase, ela me convenceu a empreender. Ela falou assim, não, vai, né? Ainda eu voltei para casa, falei para eles, ó, vou entrar, vou de cabeça, e saio no dia 28, 29 de dezembro, e dia 2 eu vou abrir meu computador e a gente vai começar esse negócio para valer, né? Só que uma coisa que a gente fez muito bem foi que todo o lucro da CS Academy nesses 2 primeiros anos a gente guardou, né? A gente foi colocando no caixa da empresa, a gente reinvestindo ali pouquíssimo dinheiro, e isso foi criando uma segurança até para fazer essa curva aí. Mas era, sei lá, na época eu acho que devia ser uns 70 mil reais, assim, então não precisei buscar investimento, mas eu tinha esse dinheiro ali, então me deu esse empurrão. Mas olhando para trás, eu acho que se eu tivesse começado antes, eu teria chegado na pandemia mais bem preparado. Por que eu digo isso, né? Então, em janeiro de 2020, eu virei realmente um empreendedor full-time, e em março começou a pandemia. E aí o nosso modelo de negócio, ele era um modelo itinerante, então a gente pegava aquela formação e ia rodando o Brasil. E a gente, em 2020, a gente falou assim, vamos fazer Fortaleza, Recife, Salvador, aí a gente ia já para Belo Horizonte, Rio, São Paulo. Então eu tinha essas 6 já marcadas. A gente fez Fortaleza em fevereiro, quando a gente tinha lá, sei lá, o final de semana da gente aproveitar um pouquinho o Nordeste ali e tal. Quando a gente chegou no hotel, assim, parou lá o navio lá, Nossa, inclusive era lá em Recife, parou o navio, né? No outro dia já começaram a medir a nossa temperatura, daí eles falaram assim, ou vocês vão embora, ou não vai ter avião, né? Aí a gente cancelou a turma de Recife, enfim, né? E aí eu fiquei pensando assim, pô, será que eu acertei, né? Acabei de pedir a conta, neguei um monte de emprego legal, e estamos aqui. Mas a educação foi um mercado que enfim, né, se deu muito bem durante a pandemia. Todo mundo falou assim, putz, eu vou perder meu emprego, preciso estudar, preciso me capacitar. Então a gente digitalizou a CS Academy, né, a pandemia digitalizou a CS Academy num estalar de dedos, assim. Foi um empurrão. Foi, muito. Uhum. Porque a gente estava 100% presencial. Então eu acho que se a gente tivesse começado antes, eu já teria, porque já era uma vontade que a gente tinha. Vamos criar algo aqui que não seja... Porque sempre, nesse início, era só para liderança. Então a gente precisa criar gravados para operação. E acabou que a gente perdeu... Enfim, né? Olhando para trás agora é fácil falar. Mas aí a educação digital, ela foi super acelerada. E na CS Academy foi diferente. A gente abriu a primeira turma, teve 100 alunos na primeira turma, porque a gente parou de vender também. A gente falou, não vamos vender porque já tem 100. Nossas turmas tinham 20, 30 pessoas, geralmente, né? E ali eu tive uma demanda de contratação, comecei a pegar alguns freelas, um pessoal que eu conhecia que estava procurando emprego, daí eu falei, trabalha aqui para mim, part-time e tal, e a gente começou a montar a empresa assim. Então acho que o grande desafio sempre foi montar o time, sempre foi ter gente boa do lado. Errei muito, né? Eu acho que a gente aprende realmente recrutando e capacitando, entendendo qual que é o perfil que se dá bem com a gente, com a cultura que a gente quer da nossa empresa, porque eu acredito muito que as pessoas
só estão nos lugares errados, quando elas não estão muito bem, não estão performando e tal. Então elas precisam realmente encontrar um lugar certo. Só que na hora de contratar, às vezes o candidato está se vendendo bem, e a gente também, é muito difícil, né, medir o comportamento em 2, 3 horas de entrevistas, né? Então eu acho que esse é o maior desafio até hoje, né? Como que eu encontro as melhores pessoas para fazer parte do time. A gente está com umas 30 pessoas, a maior parte tem aí, sei lá, 1 ano e meio no máximo, então o grande desafio nesse momento é capacitar essas pessoas, fazer elas se desenvolverem, virarem pessoas melhores. Eu sempre brinco com o time, assim, eu não quero que vocês saiam daqui para outra empresa e façam passar vergonha lá, né? Então, assim, se for para sair, tem que mandar muito bem. Então, acho que esse é o nosso dever como líder, assim, formar pessoas melhores, profissionais melhores. Então, a gente, como cultura de educação, não é só para fora, é para dentro também, a gente tenta desenvolver bem essas pessoas, e esse é o maior desafio, eu acho. Muito bom, parabéns. Muito legal, uma história incrível. E ver como todo mundo passa perrengue, né? Todo mundo passa perrengue, não tem jeito. Não é fácil, né, gente? Ainda mais empreendendo no Brasil. Mas aí, Diego, te ouvindo falar, né, pensando no perfil, né? Qual que é o perfil hoje das pessoas que buscam, né, a CS Academy? O que vocês promovem dentro da academia, né, em termos de aprendizado? Porque é até muito novo, né, dizer que tem uma formação, um MBA, uma pós-graduação com esse tema, né, até muito recente. Então, conta um pouquinho pra gente o que essas pessoas buscam lá dentro da academia. Legal. Hoje eu treino o time comercial sempre falando que a gente precisa ser a solução para um problema, né? Então, acho que a melhor forma de vender é isso, é assim, né? A gente fazendo boas perguntas, entendendo genuinamente, querendo entender genuinamente quais são os objetivos profissionais, pessoais das pessoas, e aí a gente consegue conectar uma solução. Hoje a CS Academy, a gente mediu, tem 20 produtos. A gente consegue vender 20 produtos diferentes. Então eu vou desde um produto mais para quem está iniciando na área, né? Então, consegui meu primeiro emprego, já quero investir nos estudos, que eu acho excelente. Adoro esse perfil de cliente, inclusive. Até um executivo, né? A gente capacita executivos também. Então a gente pega toda a pirâmide ali, a gente já está no nicho, né? Então, assim, a gente tenta pegar todo mundo que está com algum desafio. Então, o perfil ele varia muito, né? Então, eu encontro gente que é executivo dentro de uma grande empresa e que está com uma dificuldade porque a CX é uma área nova. Então, eu estou lá há 10, 15 anos naquela empresa, cuidando de operações, cuidando de qualidade, cuidando de marketing, e agora veio alguma coisa lá, né? Tem um cliente meu veio lá da Alemanha e falou assim, tem que ter CX, né? Desesperada, assim, 60 anos de carreira, não sei o quê. Aí eu falei assim, eu te ajudo, né, vem aqui, né, a gente faz junto, e super dedicado. E a gente consegue realmente fazer essa transformação, né, porque eu acho que o business da CS Academy, ele é muito mais de conexão com profissionais do mercado, né, a gente se conheceu há pouco tempo, e aí foi de uma conexão, sim, né, da Luciana. Comum, Você já me conectou com outras pessoas também, então, assim, é muito rápido, né? Sim. E é um mercado, o que tem muito em comum, desde o analista até o diretor, é que são pessoas relacionais, né? Sim. Então, vender para esse mercado é muito legal, muito gostoso, assim, se relacionar com eles, né? Fazer o atendimento para esses profissionais também. Eles são um pouco mais exigentes porque eles trabalham com isso, né? Então, eles querem ter uma experiência legal também de ponta a ponta. Às vezes eu não consigo, mas a gente dá o máximo. Então, melhor, né? Mas eu acho que esse é o perfil dessas pessoas. E aí, quando a gente consegue identificar quais são os objetivos, os sonhos, às vezes a pessoa não sabe, né? E a gente mostra, fala assim, você está aí na ponta, no atendimento, mas olha esses professores que estão aqui com a gente, né? Eu tenho diretor de Nubank, de Bradesco, de saúde, assim, um monte de gente que começou no atendimento, né? E então é nosso dever falar disso com eles, né? Então é uma carreira muito promissora, que com a nomenclatura CSCX tem 10 anos. Então, assim, é só o começo, né? Ainda está no começo, ainda, se a gente for comparar com o ser humano, ainda é uma criança, né? Então tem 10 anos, então ainda está entendendo o que é da vida, qual que é a real função. Então a gente tem um dever
muito grande, assim, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho de amadurecimento da área mesmo, né? A gente ajudar a amadurecer, a gente criar essa comunidade, conectar as pessoas, pegar uma pessoa às vezes júnior e conseguir conectar com um baita no executivo do mercado, e eu acho que isso que vai realmente deixando esses segmentos mais fortes, assim, né? Que não seja algo vazio, que realmente gere resultado para as empresas. Eu falo assim, se você não estiver diminuindo o custo ou aumentando receita, em algum momento alguém vai te questionar, ou não vai nem questionar, só vai passar o pano ali, né? Então é isso que a gente tenta trazer, né? Realmente elevar a maturidade das operações. Legal. A idade média das pessoas tem uma... A gente tem uma característica sociodemográfica muito boa de mulheres de 25 a 35 anos. Isso é bem mais forte. Expressivo. Bem expressivo. A área de atendimento já deriva dessa forma. Maior parte de São Paulo, obviamente, né? Acho que é 50% a 60% de São Paulo. Mulheres é 60% também. Né, então a gente tem uma característica bem forte. Não é um mercado que já paga bem, né, então assim, não é muito bem remunerado, então geralmente classe C e B. Então essa é uma outra luta que a gente tem, né, de conseguir fazer com que os nossos alunos gerem valor no mercado para que a remuneração vá aumentando também, que tenha mais bônus, tenha comissionamento, dependendo, né, um gestor de carteira deveria sempre ter, na minha opinião. Então são algumas lutas aí que a gente vem batalhando também para ajudar o mercado. E tem um pré-requisito também, assim, de conclusão, de ensino, tem que ter um ensino superior, tem que ter pode ser um ensino médio, como que... Legal. Bom, a gente, o nosso core business hoje, né, a gente tem trabalhado muito com as pós-graduações, aí precisa, né, ter uma graduação. E isso para mim era óbvio, só que muita gente chega assim meio desavisada, falando, não, precisa ter uma graduação, né, porque é realmente registrado pelo MEC, né, então para você dar entrada na certificação de pós-graduação, o MEC já tem lá no sistema deles se você é apto ou não, então você vai colocar seu CPF e não vai emitir. Então mesmo se você cursar, e a gente até fala, se quiser cursar, cursa, né, mas a gente não vai conseguir emitir seu certificado no final. Então esse é um pré-requisito. Mas a CS Academy hoje tem mais de 200 conteúdos de cursos livres, né? Então a gente tem, a Adilane inclusive deu uma aula lá pra gente, né, que tá lá gravado. Legal. Então a gente chama vários profissionais de vários segmentos diferentes para dar aula lá pra gente. Tem informações mais formais, né? Então, vamos fazer realmente um curso sobre a NPS. Então a gente trouxe uma professora, criou uma ementa, né? Então são aulas bem rápidas, de 5 a 8 minutos cada aula, num curso de 4 horas, porque a gente entende que esse perfil, né, do milênio até o Z, ele quer ter coisas mais dinâmicas, né? Então a gente teve esse cuidado, e aí eles vão avançando, conseguem avançar pelo celular, ou de casa, ou no intervalo ali do trabalho, e aí esses cursos são livres, então não tem nenhum pré-requisito. A gente recomenda que eles sigam uma trilha ali, né, do iniciante e vai passando por um intermediário para conseguir participar dos conteúdos mais avançados, mas a gente não consegue controlar muito bem isso ainda, né. E aí para eles se certificarem tem alguns testes, tem algumas entregas que eles precisam ir fazendo para a gente validar aquele conhecimento deles, né. Então a plataforma é bem bacana, né, bem gamificada, eles vão ganhando ali alguns prêmios ali dentro da plataforma, pontuações, e isso inclusive ele é exposto para o mercado, né? Então o mercado hoje, um recrutador consegue ir lá e visualizar todos os nossos alunos e recrutar, se quiser, né? Isso acaba fomentando engajamento também das pessoas que se inscrevem nos cursos. Esse é o maior desafio. Você perguntou de desafio, esse é o maior desafio. Porque estamos agora, né, gravando aqui no momento de Black Friday, a gente está com uma campanha, as pessoas compram, às vezes não usam, então esse não é um bom cliente para mim, né, preciso que ele use, né, preciso que realmente ele consuma ali, que ele consiga, porque a gente confia no produto, a gente precisa que ele obtenha ali, né, consiga alcançar os objetivos dele. Então, hoje a gente tem ali uma média de clientes ativos, assim, metade, né, 50%, né, isso vai variando com o mês, e aí o que estava ativo esse mês às vezes não está no mês que vem e tal,
Mas esse é o nosso maior compromisso, fazer com que as pessoas não só comprem, mas que elas consumam também, entrem ali e aproveitem essa grande ferramenta. Né? É uma trilha, né, de carreira mesmo. E aí, bom, eu sou suspeita a falar de segmento porque eu também comecei como atendente, né, no call center e fiz minha carreira também ali. Conheço bem, né, CX, CS, né, um pouquinho desse contexto, porque vivi na prática e aprendi também a duras penas. Mas o que falta na sua visão para as empresas investirem mais nesses profissionais hoje dentro das organizações, né? E, por exemplo, fazerem mais uso de empresas como o CS Academy ou de conteúdos como você traz para desenvolvimento pessoal? Boa. Tem um dado que eu gosto muito de falar, que nos Estados Unidos é quase 6% dos recursos são investidos em educação, né, para as pessoas. E aí entra evento, graduação e pós-graduação, entra curso livre, né, tudo mais. Aqui no Brasil é menos de 2%, né, dos recursos. Então, falando de educação, já tem um gap grande, né, eu acredito muito que isso vai estreitando com o passar dos anos, mas eu tenho certeza absoluta que tem uma parte dos líderes que acham que aquela pessoa vai estudar, aprender aquele conteúdo e vai sair. E vai embora. Isso é maior do que eu imaginava. Tem gente que não prioriza mesmo, né? Tem empresa que não prioriza, porque, enfim, né, não vê valor naquilo, prefere colocar dinheiro em Google AdWords do que investir no profissional que está ali com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o indivíduo ele precisa separar ali uma graninha todo ano para investir na própria educação, né? Eu acho que a prioridade da nossa carreira tem que ser nossa, né? A gente delegar isso para o nosso líder, para o nosso chefe, é algo que eu não entendo muito. Eu sempre procurei ir nos eventos, me conectar, fazer as formações, cursos, né? Assim, tive líderes que não deixaram nem eu pagando por conta do horário, né? E, assim, eu acho isso um absurdo, mas eu entendo, né? O interesse dele, do lado dele, às vezes o CEO tem uma política ali, então eu acho que são algumas questões que a educação, desde a educação básica no Brasil, ela sofre, né? Então, na pirâmide, né, a gente começa ali no jardim, né, no infantil ali, numa base grande, e isso vai diminuindo com o passar dos anos, chegando na educação universitária já é um funil muito pequenininho, e aí quando vai para a educação corporativa, menos ainda. Então, em algum momento, a gente para de estudar, né? Acho que esse é um cenário que realmente a gente precisa trabalhar, todo mundo como sociedade mesmo, para ir mudando aos pouquinhos. E eu vejo assim muito, estando lá, né, como no comercial da CS Academy, um líder que acredita realmente na educação, ele entra e ele vê valor naquilo, e ele sabe que aquilo vai mudar os resultados que ele tem, perante um outro líder que não vê, às vezes ele até compra, mas aí assim no dia a dia ele não estimula, ele tá ali naquela rodinha, né, infinita, que, enfim, né, não acaba priorizando um tempo ali para capacitar o time dele. Então acho que é muito cultural, né, tanto das empresas como das próprias pessoas aí, de buscar se capacitar. Raramente assim a gente tem uma venda de pós-graduação que a pessoa não cogita ir lá e pedir ajuda, só que geralmente não, né, que eles recebem. Então é uma pena, assim, dos dois lados eu vejo os motivos, mas eu não concordo algumas vezes, assim, porque acho que deveria realmente ser uma priorização de todo mundo. E o investimento em CSCX, eu acho que é muita responsabilidade do líder que está ali conseguir contar a história do resultado que ele está gerando. E o resultado, ele não pode ser só a nota do NPS, precisa ser dinheiro, né? Então, o quanto que aquelas pessoas, que aquelas empresas, aqueles clientes estão gerando de mais receita porque eles são promotores, o quanto que aqueles clientes que estão passando por um investimento que a gente está fazendo, sei lá, vou fazer um evento para clientes, né? Então,
qual que é o propósito daquilo ali. Se for só deixar as pessoas felizes, pode ser que não basta. Então a gente precisa fazer com que aquelas pessoas consumam mais, indiquem outros clientes, que elas permaneçam mais tempo com a gente, né? Então o nosso trabalho, ele precisa refletir nisso. Porque no final das contas, quando a empresa tiver alguma crise, o CFO vai elencar lá as prioridades. Se a gente estiver lá na última linha, a gente vai ser cortado, né? Então, se não virar áreas, né, que priorizem a receita, vai acabar que a gente vai enfraquecendo. Então, essa é uma outra luta que eu tenho lá, de insistindo, quando eu lido com os líderes, que a gente precisa realmente olhar olhar holisticamente assim, para o negócio, né? Onde que a gente consegue realmente ajudar a ser mais eficiente, a gerar mais resultado, a diminuir chamados, custos ali que eram desnecessários, né, por conta, né, a indústria tem muito disso, né, de custos logísticos, porque a experiência não está muito boa. Então, eu acho que tem um trabalho forte para fazer, olhando realmente para essa apresentação de melhoria na receita. Sim, medir, né? Isso. Legal. Medir e contar também, né? Às vezes o pessoal faz, dá resultado e não consegue contar para o chefe. Isso é verdade, né? Muito bom. E como que você tem visto também a inteligência artificial? Você acha, tem muita gente que se sente ameaçada, né? Uhum. De perder o emprego. Como que isso está sendo ressignificado, aproveitado na área também? Boa. De fato, as empresas estão demitindo, né? Principalmente nos Estados Unidos, isso está numa velocidade muito grande. Então, a parte operacional dos chamados, né, coisas muito triviais, transacionais, a IA realmente consegue fazer melhor que o ser humano, porque ela é mais rápida, ela está ali 24/7. Se eu tiver uma boa documentação, ela tem todas as informações da empresa, de como funciona o produto, como funciona a precificação e tudo mais. Então, assim, para emitir uma segunda via do boleto, provavelmente a gente não vai precisar mais de seres humanos. Para perguntar quando vence o meu contrato, não precisa de ser humano. Para tirar uma dúvida sobre uma funcionalidade do meu software, não vai precisar muito de um ser humano. Então, isso realmente muda um pouco o panorama dessas áreas, né? Então, a gente vai olhar para o N1, né, que a gente chama ali os tickets mais básicos. Provavelmente 50% daquilo, pelo menos, de qualquer empresa poderia ser retirado, né? Principalmente empresas mais tecnológicas, né, que têm realmente mais informação. Agora, quando a gente vai para um âmbito mais de alto nível de relacionamento, né, então tem uma relação B2B, contratos grandes, mais complexos, um chamado mais técnico, essas coisas eu já duvido que a inteligência artificial vai conseguir resolver de uma hora para outra. Dá para resolver em partes? Dá. Mas eu acho que muito mais como um copiloto de quem está ali gerenciando o cliente. Então, estou chegando aqui, você é minha cliente, eu estou no Uber, converso com a IA ali para levantar alguns dados da sua conta, de como você está, de como está a nossa relação, dos chamados que você já abriu. Eu chego muito melhor preparado para a nossa reunião, né? Então, acho que isso vai melhorar muito a qualidade do atendimento. Então, acho que tem dois lados. Ela vai nos ajudar muito a potencializar a nossa área, mas, por outro lado, quem está só apertando o parafusinho ali, provavelmente vai precisar se ressignificar, assim, né? O que eu sou como profissional? O que eu preciso aprender? Qual que é o meu próximo passo? Porque se eu ficar ali só na operação, apertando o botão, provavelmente tem uma tendência de ser substituído mesmo. E vocês já têm trazido nos conteúdos também na academia? Muita gente, inclusive lá no CS Academy, a gente já tem aí de 30% a 40% dos tickets resolvidos por IA, e o nosso CTO, ele dá uma aula disso, né? Então ele ensina lá, a gente gravou como funciona o nosso, a gente tem um módulo de uma das nossas pós-graduações que é só sobre IA, então a gente traz vários cases do mercado, profissionais que estão já com alguns cases legais, e a gente, hoje, é o que o povo quer saber, né? Então a gente está ensinando realmente de uma forma bem inovadora, bem atualizada, e nos conteúdos ao vivo a gente consegue já perceber que a cada aula o professor já precisa mudar muito slide, porque tem muita coisa nova, né? Cada semana a gente tem uma notícia nova aí desse mercado, então tá bacana, assim, tá bem acelerado, e eu acho que
que em CSCX, principalmente no atendimento, é onde tem a maior oportunidade de qualquer empresa, né? O pessoal fala muito de vendas, mas eu acho que em atendimento o poder de eficiência que a gente pode gerar ali é muito alto. Muito bom, né? Ai, sou apaixonada por educação e atendimento. Diego, olhando um pouquinho para os indicadores, né? Falando de números ou até de KPIs que são importantes quando a gente fala de experiência ou de sucesso do cliente. Uhum. Quais são esses indicadores, né? Importantes para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor? E se você tiver um case, né, atrelado a esses indicadores, que trouxe um resultado também interessante para o negócio de alguém que inclusive passou pela CS Academy, seria interessante compartilhar. Legal. Eu acho que o principal indicador, e aí eu vou trazer de uma forma genérica, depois a gente consegue deixar mais técnico aí. Não sei se, né, como que é falar as letrinhas, sempre tem uma a sopa de letrinhas, né? Mas basicamente o que eu vejo muito valor é como que a gente mede a fidelização. Né? Porque o profissional de clientes, ele, na minha opinião, o principal indicador que ele pode mostrar que ele está mudando a chave daquela empresa é a fidelização no longo prazo. Então, se a média dos meus clientes é ficar 3 meses comigo, se eu mudo de 3 para 4, é muito dinheiro que está envolvido. Né? Se a gente pegar um montante de clientes que a gente tem na base, né? Geralmente empresas aí com mais de 5 anos já começa a ter realmente mais receita dentro da base do que de entrantes. Né? Então, se eu tenho um e-commerce, ele não é uma assinatura, mas eu preciso que as pessoas voltem. Né? Então, se na Black Friday, no Natal, as pessoas comprarem e depois, lá em março, comprar de novo, e no Dia das Mães comprar de novo, eu tenho um cliente que ele está recorrente comigo, que a gente fidelizou. Porque ele gostou do material, gostou do atendimento, gostou da velocidade de entrega, né, e tudo mais. Agora, se o meu e-commerce, ele vende pontualmente só nas campanhas, só no cupom, e eu não fidelizo, aí eu tenho um problema. Porque o mercado é finito e provavelmente aquilo ali não vai crescer, né? A gente vai ter que investir muito mais em marketing, muito mais em vendas, para gerar um resultado, às vezes, não muito maior. Então, tenta entender no seu negócio como que eu estendo o tempo de vida do meu cliente. A permanência do meu cliente. E aí, quando é modelo de assinatura, é muito mais fácil, né? Porque o cliente está assinando, né? Ele ficou lá 18 meses, cortou, né? Cancelamento. Então, a gente consegue medir mais fácil. Mas se não for recorrente, tem uma sigla que é o RFV, que é o Recência, Frequência e Valor, que basicamente ele pontua cada cliente. Né? Então, você consegue pontuar como está o RFV desse cliente. Tá 100. Esse aqui está 80, esse está 40, esse está 150. Então a gente consegue pontuar e entender quais clientes estão gerando mais valor para a gente, né? Quais clientes têm esse score maior. Então acho que esse é o principal, que se a gente consegue contar essa história, e se a gente, inclusive quando a gente melhora, né? Eu acho que a gente consegue ter uma constância melhor da operação. Então, tudo que for financeiro, eu acho que realmente deveria ser prioridade. E aí, quando a gente desce para medir qualidade, aí a gente tem 2 caminhos. Um caminho comportamental do cliente, que a gente observa, e outro caminho que é declarado. Quando a gente observa, então, eu tenho um software que os clientes entram todos os dias, eles fazem um CRM que, esse cliente aqui tem 20 vendedores e todos os vendedores entram todos os dias. Então, tem uma saúde boa dentro desse cliente, né? Porque os vendedores estão usando e tudo mais. Então, isso é o comportamental. Se eu saio de 20 vendedores para 10, eu tenho algumas hipóteses aí. Ele pode estar indo para o concorrente, ele pode ter demitido essas pessoas, né? Então, você tem algumas hipóteses que a gente precisa se aproximar. Então, medir o comportamento é muito importante para a gente se antecipar a um cancelamento, né? Então, é a mesma coisa que eu trouxe sobre o e-commerce. Então, assim, é transacional, mas se essa pessoa não está nem entrando, nem colocando no carrinho, isso é um comportamento que é ruim, né? E aí, o declarado são as pesquisas, né? Então, a gente pode perguntar para a pessoa se ela está satisfeita com aquele produto, deve perguntar para a pessoa se ela está satisfeita com aquilo. E aí, a gente usa o CSAT, né? O que é as 5 estrelinhas do Uber ali, né? Basicamente, você transaciona com uma empresa e aí você dá uma nota
pode ser só 2 notas, né, o joinha para cima e o joinha para baixo, ou pode ser 5 estrelas, né, acho que isso depende aí do modelo de negócio. E aí o mais utilizado assim também é o NPS, né, que ele mede a relação já como um todo, né, como que eu tô com aquela marca, como eu tô com aquela empresa, e eu acho que abre uma margem ali dos clientes que estão, geralmente os clientes estão mais insatisfeitos, eles tendem a colocar os textos ali mais completos e tal. Eu acho que é uma boa ferramenta para a gente conseguir resgatar realmente a confiança de algum cliente, fortalecer um relacionamento que está um pouco enfraquecido e tal. Mas o mercado ele usa diferente, ele pega aquela nota, força o time a melhorar a nota, força, principalmente concessionárias, né? Para quem já foi em concessionária sabe que tem um viés muito grande, né? Que as lojas pedem para dar 8, 9 ou 10, né? Dá 9 ou 10, assim, meio que força a falar assim, 7, 8 é ruim, né? Então, fica... Mas por quê, né? Porque tem bônus, tem... Enfim, né? Alguma coisa de legal tem ali para quem tem as maiores notas. E eu acho, particularmente, que a nota, ela é interessante para a gente comparar com o nosso próprio negócio, né? Então, lá na CS Academy, a gente sempre roda no Customer Day, que foi o evento que você foi, e a gente compara um ano com o outro, né, e tenta entender o porquê daquilo, né, se mudou o público, se mudou realmente algum nível de experiência da gente, né, então, assim, é bem importante isso. É uma nota que, para o benchmark também é importante, para a gente ver como está o mercado e como está o nosso produto, mas ela não deveria ser, né, desse tamanho de importância nas companhias. Eu acho que as respostas abertas, os feedbacks, né, você ligar para o cliente, você olhar dentro do suporte ali, dentro do atendimento, quais são os problemas que os clientes estão trazendo, tem muito mais valor, né? Então, eu tenho uma recorrência de clientes reclamando sobre aquele mesmo tópico, é um problema crônico. Então, a gente tem que ir lá na raiz e resolver, primeiro, para o cliente ficar mais tempo, porque ele está insatisfeito com aquilo, e segundo, para a gente diminuir o volume de chamados com aquele tópico, porque isso é custo também, né? Então, às vezes, a gente vai ignorando, e aquilo toma uma proporção muito grande. Então, eu sou fã de conseguir fazer uma análise robusta tanto das respostas de NPS como dos chamados de suporte e realmente priorizar projetos para melhorar a experiência do cliente, né? Não ficar endeusando ali a nota que o cliente está dando. Muito legal. Muito bom. E, infelizmente, a gente... tanta coisa aqui para te perguntar. Legal. Exatamente, né? E passou assim tão rápido, né? Aulão. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado também. Sim. E para as pessoas te contactarem, né? Quem tiver interesse no CS Academy, conhecer um pouquinho mais do projeto, do trabalho, da pós, no MBA, cursos livres. Legal, legal. Bom, a CS Academy, csacademy.com.br, ou CS Academy no Instagram, né, tanto faz ali, a gente vai ter um canal de atendimento em ambos, né, tem um WhatsApp lá no cantinho, se quiser falar com o time, e lá você consegue ver todas as nossas formações, inclusive dá para começar um mês grátis, né, já fazer alguns cursos, já começar a tirar alguns certificados. Comigo, né, no LinkedIn, Diego Azevedo, no Instagram é o.Diego Azevedo, e aí eu tenho colocado bastante conteúdo lá sobre o nosso mercado também. Tenho tentado contar um pouco da história. Vou postar alguma coisa aqui também, a gente tira uma selfie agora. Sim. E lá no meu Instagram é muito mais sobre empreendedorismo e no meu LinkedIn eu falo mais sobre CSCX, tento trazer mais conteúdo lá. Muito bom. Muito obrigada, Diego, por ter vindo. Espero que você possa participar outras vezes, porque esse é um assunto que... Tem mais coisas pra gente falar. Tem mais coisas pra gente falar, né? Tem a parte 2. Tem a parte 2 sempre, né? Muito obrigada pela sua audiência. Compartilhe esse bate-papo aí com seus amigos, com outros empresários, porque é uma conversa muito rica e que faz a diferença. Não deixe de seguir a gente também, Empreiteira Digital, lá no Instagram ou também no LinkedIn, e Cobogoss Oficial no nosso Instagram, YouTube e Spotify. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Até mais.